Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre triagem neonatal, teste do pezinho. Hoje a triagem neonatal, ela se divide na triagem biológica, que é o teste do pezinho, e temos também a triagem auditiva, que é o teste da orelhinha, e a triagem visual, ocular, que é o teste do olhinho. O nosso tema hoje vai abordar a triagem neonatal biológica, que é o teste do pezinho. A triagem neonatal é um processo que comumente ocorre nos primeiros dias de vida do recém-nascido, quando ele é submetido à coleta de sangue para testes laboratoriais. O objetivo da triagem neonatal é selecionar dentro de uma população de recém-nascidos aparentemente saudáveis aqueles que têm um risco maior de serem portadores das doenças pesquisadas. Para que uma doença faça parte da triagem neonatal, ela deve obedecer a alguns critérios. Ela deve ser uma doença frequente, grave, o suficiente para merecer a atenção da saúde pública. O diagnóstico deve ser mais rápido quando se utiliza o teste de triagem em vez dos critérios clínicos. A doença deve ser tratável. E o diagnóstico e o tratamento precoces devem resultar no melhor prognóstico para aquela criança. O teste de triagem ele deve ser simples, confiável, ter baixa frequência de resultados falso positivos e falso negativos e deve-se dispor de testes diagnósticos apropriados e os meios necessários para o tratamento dessas crianças afetadas. E deve haver uma relação custo-benefício para a comunidade. A triagem neonatal, ela iniciou na década de 60, inicialmente foi desenvolvida a triagem para a doença chamada fenilcetonúria. Posteriormente, outras doenças foram incorporadas à triagem. No Brasil, em Santa Catarina especialmente, a triagem neonatal iniciou em 1992, que é o Programa Estadual de Triagem Neonatal, inicialmente fazendo a triagem para o hipotiroidismo congênito e fenilcetonúria. Em 2000, foram incorporadas duas novas doenças, que foram a fibrose cística e a hiperplasia congênita de adrenal. Foi o primeiro estado a realizar de forma institucional esses dois tipos de triagem. Em 2001, foi adicionado também a triagem para doença falciforme e outras hemoglobinopatias. Em 2001, o Ministério da Saúde ele implantou o Programa Nacional de Triagem Neonatal. E Santa Catarina já entrou no Programa Nacional na fase 3, porque já fazia todas essas triagens. Em 2010, no Programa de Santa Catarina, foram incorporadas mais duas doenças, que é a deficiência de biotinidase e a galactosemia. Então, o Programa Nacional de Triagem Neonatal, ele iniciou em 2001 e ele tem várias fases. Santa Catarina hoje está na fase mais avançada, foi um dos primeiros estados a estar habilitado para essa fase, que foi quando foi instituída essa fase no Programa Nacional, que foi em julho do ano passado, embora Santa Catarina já fizesse essas triagens anteriormente. Então, o panorama nacional, então, atualmente, alguns estados estão na fase 4, todos os estados já estão sendo implantados para a fase 2. E a meta é que em julho de 2014, todos os estados estejam habilitados a realizar todas as doenças. Santa Catarina, além das doenças que o Programa Nacional propõe, ela faz também a triagem para a galactosemia. Então, o Programa Estadual de Triagem Neonatal, ele é coordenado pelo Laboratório Central de Saúde Pública, LACEN, e pelo Hospital Infantil Joana de Guzmão, que é o serviço de referência em triagem neonatal. Ambos estão localizados em Florianópolis. O programa ele segue várias etapas. Então, a coleta das amostras, que é a fase inicial da triagem neonatal, ela deve obrigatoriamente ser realizada do 3º ao 5º dia de vida. Isso é fundamental que vocês realizem essa triagem entre o 3º e o 5º dia de vida da criança. Essa coleta ela é realizada em 815 postos de coleta espalhados por todos os municípios catarinenses.
exceto o município que recentemente está sendo emancipado, que é Rincão, onde as crianças colhem em Criciúma. Todos os demais municípios catarinenses têm postos de coleta, sejam em centros de saúde, postos de saúde, hospitais, e essas coletas são enviadas ao LACEN. O ideal é que após a coleta da amostra, elas sejam prontamente enviadas ao LACEN. No LACEN, no setor de análises neonatais, é realizadas análises em papel filtro, e o tempo médio que o LACEN leva para realizar essa análise são 3 dias. No Brasil, os indicadores de 2004 a 2011 eram 16 dias. Então, Santa Catarina está muito à frente na realização do exame, no tempo de realização do exame. O LACEN ele emite os resultados online para todo o estado, em tempo médio de 7 dias. Ele fornece o material de coleta, ele dá instruções técnicas a respeito dos procedimentos da coleta, acondicionamento, envio das amostras. E o LACEN também realiza a busca ativa para a reconvocação de uma segunda coleta nos casos suspeitos ou nos casos já urgentes, o agendamento e o encaminhamento desses casos ao serviço de referência de triagem neonatal, que se localiza no Hospital Infantil Joana de Guzmão, onde se faz o atendimento dos casos suspeitos, realização de exames confirmatórios, confirmação do diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos casos confirmados por uma equipe interdisciplinar. E como muitas dessas doenças são de caráter genético, também existe a equipe das geneticistas que fazem o aconselhamento genético. Então, atualmente, no serviço de referência, que é o Hospital Infantil Joana de Guzmão, esses são indicadores de 2013, mas estão em acompanhamento 590 crianças com hipotiroidismo congênito, 128 crianças com fenilcetonúria, 85 crianças com doença falciforme ou outras hemoglobinopatias, 165 crianças com fibrose cística, 103 crianças portadoras de hiperplasia adrenal congênita, 24 crianças com deficiência de biotinidase e 4 casos de galactosemia. Eu acho importante para vocês entenderem como essa coleta da triagem em tempo hábil e todo esse procedimento que é realizado nas unidades de saúde é fundamental para que se tenha o objetivo da triagem, né, para que essas crianças tenham a melhor condição de vida possível, né, dentro da sua condição de doença. Então eu vou falar rapidamente sobre cada uma das doenças que são triadas aqui no estado, para vocês entenderem a importância da realização dessa triagem. Então, um programa de triagem neonatal, o ideal é que ele atinja 100% das crianças nascidas vivas. Aqui em Santa Catarina tem muitas pessoas que optam até por fazer a triagem a nível particular. Mas 90% das crianças que nascem em território catarinense realizam a triagem neonatal pelo Programa Estadual de Triagem Neonatal. Então, o hipotiroidismo congênito, ele é o mais frequente transtorno endócrino congênito e é a causa mais comum de deficiência mental passível de prevenção. Para essa doença, o estabelecimento do diagnóstico e o início do tratamento precoce ele é fundamental para prevenir essa grave sequela. No hipotiroidismo congênito, no período neonatal, no recém-nascido, essa sintomatologia da doença é pouco clara, o que dificulta o diagnóstico clínico. Com o passar dos dias é que os sintomas vão surgindo. Então, geralmente essas crianças têm icterícia prolongada, são crianças hipotônicas, são crianças muito tranquilas, que dormem muito. Geralmente demora a queda do coto umbilical e fica uma hérnia. Essas crianças têm dificuldade em ganhar peso, vão ter um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e uma deficiência mental irreversível caso não seja estabelecido o diagnóstico e o tratamento em tempo hábil. É uma doença que tem uma alta prevalência, que varia de 1 para 1.500 nascidos vivos, que é a nossa prevalência aqui em Santa Catarina, até 1 para 3.000 nascidos vivos. É uma doença que leva a uma sequela neurológica irreversível e cujo tratamento precoce previne essa sequela.
Essa foi uma das doenças que a triagem neonatal mudou completamente a evolução. Antigamente, todas as crianças portadoras de hipotireoidismo congênito tinham retardo mental. Tanto que essa doença era conhecida, não se chamava hipotireoidismo congênito, mas sim cretinismo. Então, por tudo isso que eu coloquei, é necessário que se faça a triagem neonatal para a detecção dessa doença, e essa triagem é feita através da dosagem do TSH. O tratamento dessas crianças é a reposição de hormônio tiroidiano, que deve ser realizado por toda a vida. A evolução adequada desses pacientes depende do início precoce do tratamento, que o ideal é até 14 dias de vida, por isso a importância de colher entre terceiro e quinto dia de vida e prontamente enviar o material para que o LACEN realize essa dosagem. Porque a partir de 14 dias de vida, aqueles casos portadores de hipotireoidismo grave já terão algum tipo de sequela. Depende também de que essas crianças não só se realize o diagnóstico, mas que elas tenham um tratamento adequado, que usem uma dose da medicação que normalize rapidamente os níveis hormonais, que elas tenham um acompanhamento regular e bem de perto para garantir que elas tenham sempre os hormônios tiroidianos na faixa normal. Outra doença que foi a primeira, inclusive, que fez parte da triagem neonatal em massa, é a fenilcetonúria, que é uma doença autossômica recessiva, ou seja, tem um risco de recorrer na mesma família alto, de 25%. Nessa doença, existe a ausência ou diminuição da atividade da enzima fenilalanina hidroxilase, que impede a metabolização do aminoácido fenilalanina, que está presente nos alimentos ricos em proteínas, como é o leite materno. Esses elevados níveis da fenilalanina são extremamente nocivos ao desenvolvimento cerebral, e essas crianças, se não diagnosticadas em tempo hábil, elas vão ter uma deficiência mental irreversível. Ela é uma doença que tem uma incidência de 1 para 12 mil a 1 para 15 mil. A fenilcetonúria, no período neonatal, é muito difícil o diagnóstico clínico, porque a criança, aparentemente, ela é normal, e no transcorrer dos primeiros meses de vida é que se instala a irritabilidade, vômitos, um odor característico na urina, convulsões, um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e a deficiência mental. Então, a triagem neonatal, ela estabelece o diagnóstico antes das manifestações clínicas. Então, a alteração bioquímica, ela precede os sinais de dano cerebral, permitindo a instituição do tratamento precocemente e prevenindo a deficiência mental. O tratamento ele se baseia numa dieta alimentar específica, restrita, com controle da ingestão diária de fenilalanina, com uso de fórmulas de aminoácidos especialmente desenvolvidas para crianças portadoras dessa doença. Se faz sempre um atendimento multidisciplinar, e aqui a ação da nutricionista é fundamental, e é também importante o aconselhamento genético. O sucesso do tratamento para essa doença encontra-se no início precoce do tratamento, que deve ser sempre antes de 28 dias de vida, na educação nutricional e nas consultas frequentes. Uma outra doença que faz parte da triagem neonatal é a hiperplasia adrenal congênita. A forma mais frequente dessa doença é por deficiência da enzima 21-hidroxilase. Quando há deficiência dessa enzima, há menor produção de cortisol e aldosterona e uma maior produção dos androgênios 17-hidroxiprogesterona, androstenediona e testosterona, o que vão determinar nas crianças do sexo feminino uma ambiguidade genital, que muitas vezes ela é tão grave que leva a registro civil incorreto. Leva a uma hipertrofia do clítoris, e em ambos os sexos pode determinar, a partir da 2ª semana de vida, na sua forma mais comum, que é a forma perdedora de sal, uma crise de insuficiência adrenal, que se a criança não for tratada, ela vai evoluir para a morte. Por isso a importância de coletar a amostra entre terceiro e quinto dia, para que se tenha enviar essa amostra ao LACEN, para que o LACEN detecte a anormalidade e essa criança chegue ao serviço de referência com menos de 2 semanas de vida. Porque a partir da 2ª semana de vida, ela já vai estar em risco de crise de falência adrenal e de óbito, se não for instituído o tratamento.
Os meninos, geralmente, no período neonatal, assim que nascem, não tem nada no exame clínico que leve à suspeita da doença. Então, essa doença ela é uma doença autossômica recessiva, ou seja, ela afeta igualmente ambos os sexos. Porém, pelo diagnóstico clínico, geralmente se tem mais meninas vivas com essa doença, porque na menina a presença da ambiguidade genital alerta para o diagnóstico. E geralmente os meninos morrem sem diagnóstico. Quando nós não tínhamos a triagem aqui em Santa Catarina, nós tínhamos 72 crianças portadoras dessa doença, que eram acompanhadas no serviço de endocrinologia do Hospital Infantil. Destas, 70 eram meninas e 2 eram meninos. Ou seja, os outros meninos morreram todos sem diagnóstico. Então, essa é uma das doenças que a necessidade da triagem neonatal também é fundamental. E a triagem é feita através da dosagem da hidroxiprogesterona. Então, o objetivo da triagem para a hiperplasia adrenal congênita é detectar os casos graves da doença, os perdedores de sal, que mais ou menos perfazem 75% dos casos, para a prevenção de choque, dano cerebral e morte por meio do tratamento pré-sintomático. Outro objetivo é impedir ou reduzir o tempo de registro civil incorreto em meninas afetadas virilizadas. Então não é infrequente que muitas dessas crianças que cheguem para a gente detectadas pela triagem venham com registro civil masculino e na verdade são meninas muito virilizadas e que foram erroneamente identificadas como meninos. E também prevenir os efeitos progressivos desse excesso de androgênio sobre uma criança. O tratamento dessa doença é feito com os hormônios adrenais sintéticos, a hidrocortisona e o acetato de fluorohidrocortisona, nos perdedores de sal e nas formas virilizantes simples, a hidrocortisona. É realizada, quando necessário, nas meninas, a correção cirúrgica da genitália externa e sempre realizado o aconselhamento genético, porque há risco de recorrência na mesma família, por ser uma doença autossômica recessiva. Outra doença que faz parte da triagem neonatal aqui em Santa Catarina é a fibrose cística. É uma doença que tem uma incidência em torno de 1 para 3 mil recém-nascidos. É a doença genética letal mais comum entre os brancos. Ela também é de herança autossômica recessiva. Nessa doença, há uma proteína defeituosa que afeta o transporte de cloro, sódio e água. Essa doença é uma doença multissistêmica, ela acomete pulmões, pâncreas, intestino, trato genital masculino e glândulas sudoríparas. É também chamada doença do beijo salgado, porque as crianças eliminam muito sal no suor. O diagnóstico precoce dessa doença e a introdução das medidas profiláticas retarda o início das infecções crônicas por pseudomonas, melhora o estado nutricional, o crescimento e a qualidade de vida e de sobrevida dessas crianças. As complicações são minimizadas. Então, por isso, esta é uma doença que também faz parte da triagem neonatal. E a triagem dessa doença é feita pela tripsina imunorreativa. A tripsina imunorreativa, após 30 dias de vida, ela não é mais possível fazer a triagem. O ideal é sempre colher a amostra entre o 3º e 5º dia de vida. O tratamento dessa doença, quando o diagnóstico é precoce, ele vai melhorar muito o prognóstico dessas crianças, porque já desde o início elas vão ter uma alimentação adequada, vão ter suplementação das enzimas pancreáticas e das vitaminas, vai se ter uma prevenção e combate enérgico às infecções, e com isso a qualidade de vida dessas crianças melhora muito. E nunca esquecer do aconselhamento genético. Uma outra doença que faz parte da triagem neonatal é a anemia falciforme, que também é uma doença autossômica recessiva, que tem uma prevalência de 3 em 1000 nascidos vivos, e no nordeste do país, no Rio de Janeiro, essa prevalência até é mais alta. É uma mutação genética que determina a produção da hemoglobina S em vez da hemoglobina A. As hemácias, elas perdem rapidamente a sua capacidade para transportar o oxigênio através do corpo, elas tendem a alterar-se e alongar-se, o que as torna rígida, e elas tomam o formato da foice, daí o nome anemia falciforme. O quadro clínico dessa doença se caracteriza por uma anemia hemolítica,
por crises vasoclusivas, crise de dores em membros, nas costas, no abdômen, no tórax, insuficiência renal progressiva, pode ocorrer também pela ocorrência de trombos, acidente vascular cerebral, tem risco maior de infecções e sequestro esplênico e septicemia pneumocócica fulminante. Então, o diagnóstico precoce dessa doença e o tratamento adequado minimiza as complicações. Por isso, a triagem neonatal é fundamental para essa doença e é feita através da eletroforese de hemoglobina. Tudo isso é feito naquela gotinha de sangue que vocês escolheram aí nos postos de saúde. Então, sem a assistência especializada, 25% dos portadores de anemia falciforme morrem antes dos 5 anos e 70% antes de completar 25 anos. Com a triagem neonatal, a sobrevida e o prognóstico dessas crianças é bastante melhorado. Outra doença que faz parte da triagem neonatal é a deficiência da biotinidase. É uma doença mais rara, bem mais rara, 1 para 120 mil nascidos vivos. Também é autossômica recessiva e ela decorre da deficiência da enzima biotinidase, que é responsável pela absorção e regeneração orgânica da biotina, que é uma vitamina indispensável para a atividade de diversas enzimas. Nessa doença, inicialmente o recém-nascido é assintomático e ele começa a apresentar crises convulsivas, hipotonia, problemas de pele, dermatite, queda de cabelo, suscetibilidade a infecções, dificuldades para se alimentar, problemas visuais, conjuntivite, perda auditiva, morte súbita, atraso importante no desenvolvimento neuropsicomotor, levando a uma deficiência mental grave se não for tratada precocemente. É uma doença, então, que tem uma sintomatologia pouco clara no período neonatal, o que dificulta o diagnóstico. As sequelas neurológicas são irreversíveis, inclusive o risco de óbito para essas crianças. E o tratamento precoce assegura uma vida normal, sem qualquer sequela da doença. Na triagem neonatal se avalia a atividade da enzima biotinidase. Essa triagem exige que logo a amostra chegue ao setor de análise neonatais, porque com o passar dos dias a atividade da enzima vai se alterando. O tratamento é muito simples, muito barato, é apenas a administração de uma dose diária suplementar da biotina. Com isso, ocorre o funcionamento normal das diversas enzimas que dela dependem e a criança não vai ter nenhuma sequela. Sempre que o tratamento for iniciado ainda no primeiro mês de vida, se evita que os sintomas se manifestem e assegura-se uma vida normal para essa criança sem qualquer sequela da doença. A última doença que ela não faz parte ainda do Programa Nacional de Triagem Neonatal, mas faz parte do Programa Estadual de Triagem Neonatal, é a galactosemia. A galactosemia é uma doença também autossômica recessiva e é um erro inato do metabolismo dos carboidratos que está relacionado à deficiência da enzima que faz a metabolização da galactose em glicose. Esses elevados níveis de galactose, eles são tóxicos, principalmente para o fígado, para o cérebro e para os olhos. Ela tem uma incidência que varia de 1 para 55 mil a 1 para 80 mil. Aqui em Santa Catarina, a nossa incidência é de 1 para 75 mil, que é bem de acordo com o que se vê na literatura. O quadro clínico dessa doença consiste em vômitos, diarreia, anorexia, falência do crescimento, ascite, distensão abdominal, icterícia, evoluindo para falência hepática e renal. Essas crianças também têm baixa intelectualidade, catarata e têm uma alta frequência de óbito neonatal devido à septicemia por Escherichia coli com curso fulminante. Recentemente a gente teve um caso aqui em Santa Catarina de uma criança que colheu com 7 dias, a amostra chegou com 9 dias ao LACEN e assim que teve o resultado se entrou em contato com 11 dias já se tinha o resultado, se entrou em contato com o posto de coleta e essa criança já havia falecido por uma septicemia por Escherichia coli. Então, a urgência do diagnóstico é muito grande. Então, temos que colher cedo, temos que encaminhar cedo essas amostras para que se tenha tempo hábil de avaliar essas crianças e iniciar o tratamento.
Geralmente na galactosemia as manifestações clínicas já são muito precoces, na primeira ou segunda semana de vida. Essa criança, por exemplo, morreu com 9 dias. E os casos graves que não tratados precocemente vão evoluir para o óbito. A triagem é feita através da dosagem da galactose e galactose 1-fosfato por imunofluorimetria. E o tratamento é simplesmente uma dieta sem galactose e sem lactose. É um leite especial, que não é difícil de obter. Uma coisa importante, né, que a gente dispõe da triagem neonatal e, na maioria dos casos, ela vai detectar as doenças em todas essas crianças. Porém, cerca de 5% dos casos de crianças com essas doenças podem não ser identificadas através da triagem neonatal. Então, sempre que houverem sinais e sintomas clínicos sugestivos das doenças triadas, mesmo uma criança que tem um resultado na triagem neonatal normal, a investigação para essa doença deve ser realizada prontamente. Lembre-se, 5% podem não ser identificadas através da triagem. É fundamental que se faça a triagem em todas as crianças, independente da sua condição clínica, entre o 3º e o 5º dia. Se a criança não se alimentou, não vai ser detectado a deficiência de biotina, a galactosemia e a fenilcetonúria, mas todas as outras serão detectadas e essa criança vai colher posteriormente a amostra. Não atrasar o momento da coleta. O objetivo da triagem neonatal é iniciar o tratamento da doença tão cedo quanto humanamente possível. O ideal para todas as doenças é que o tratamento inicie até 14 dias de vida e que não basta fazer o diagnóstico, a gente tem que acompanhar regularmente e bem de perto essas crianças. Temos que garantir o tratamento adequado dessas crianças para que elas tenham a melhor condição de vida possível. Embora essa triagem tenha melhorado significativamente o prognóstico dessas crianças, a gente tem que cumprir metas de tempo, de coleta, envio de amostra, realização de dosagens confirmatórias, localização dessas crianças, início de tratamento em tempo hábil, para que essas crianças tenham a perspectiva da melhor qualidade de vida possível dentro da sua condição. E para que isso seja alcançado, é importante que se tenha metas de tempo para cada etapa da triagem. Então, a idade da coleta da primeira amostra, ela tem que ser entre o 3º e o 5º dia. O tempo que é transcorrido entre a coleta da amostra e a chegada ao LACEN, o menor possível, tolerável até 3 dias. O tempo transcorrido entre a chegada da amostra no LACEN e o resultado, 3 dias. Chegou a amostra no LACEN, em 3 dias nós temos o resultado. E se esse for alterado, o próprio LACEN já entra em contato com o posto de coleta. Em até 3 dias essa criança já vai estar realizando a sua primeira consulta com o especialista nas diversas áreas, porque nós temos no Hospital Infantil, que é o serviço de referência, especialistas para cada uma dessas doenças detectadas. E que para que todas essas crianças iniciem o tratamento ou tenham a sua primeira consulta de avaliação até 14 dias de vida. E nós temos também que garantir o segmento dessas crianças, porque não basta fazer o diagnóstico, elas têm que ser tratadas pela vida toda. Todas essas doenças vão exigir tratamento por toda a vida. O programa de triagem neonatal de Santa Catarina, ele conta com todos os especialistas para cada uma dessas doenças no seu serviço de referência no Hospital Infantil Joana de Guzmão. Muito obrigada.